escureceu os meus caminhos e não pude te enxergar. Continuar com o que nós estávamos propostos a fazer, né? A falar sobre o Pentateuco. Falei no vídeo passado sobre Gênesis, né? O Shemot, o Bereshit, e agora eu quero falar um pouco sobre Êxodo, que é um nome grego que significa saída. Mas no primeiro capítulo de Êxodo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: estes são os nomes, ou Shemot, nomes. Então, no início do versículo do capítulo 1, tem o nome do livro, Shemot. E costumamos dizer que Shemot é a carteira de identidade do povo hebreu, do povo judeu. A carteira de identidade é esse livro, porque ali vai mostrar toda uma história do poder de Deus sobre o faraó, sobre os deuses egípcios e principalmente mostrando para Israel que ele é um Deus poderoso. Sabendo que o povo de Jacó desceu ao Egito com 70 pessoas e saiu com muitos, mais de 6 milhões de pessoas. Israel ficou juntamente com os seus descendentes na cidade de Goshen. Interessante que quando Deus subjugava o Egito, nada acontecia em Goshen, em Israel. Podemos dizer que era um apocalipse acontecendo naquele tempo. Deus subjugando, mostrando para Faraó o Deus dos hebreus. Então Deus levanta Moisés e tira o povo daquela escravidão de 400 anos. Alguns vão dizer que é 420, outros 430. E o povo de Israel, ele vai ter um momento primordial. Ele irá ver grandes sinais, a começar do Egito até o Mar Vermelho, onde se abre e o povo então passa para rumo à sua Canaã. E interessante que nesse momento Shemot também vai mostrar que Moisés teve um encontro com Deus. Moisés tinha 40 anos de idade, 80 anos de idade. Ele tinha 40 anos quando ele saiu do Egito, fugido, e encontrou a filha de Jetro, casou, era Zípora. 80 anos de idade, ele teve aquele encontro com Deus, ali no Monte Sinai. E ali foi com que ele pediu uma identificação. O Egito tem vários nomes, mais de 13 mil deuses. Como vou me apresentar diante de Israel? Com qual nome? Então Deus vai dizer Erier, Asher, Erier. Interessante que Erier vem da raiz raiar, ser. É por isso que nós chamamos de Deus o Eterno, porque na tradução é dito como serei. E tem um amigo meu, um rabino, que ele costuma fazer uma conexão de Ani Beroani. Eu sou aquilo que tu queres que eu seja. E naquele momento, o que Israel precisava? De um libertador, do Shomer, o guarda. E o Senhor simplesmente se apresenta para Moisés como Erier, Asher, Erier. Ele será. Ele é. Interessante que não se conjuga o verbo ser na primeira pessoa e nem na terceira pessoa do singular. Não se diz assim, eu sou pastor, eu sou rabino, eu sou médico. Diz assim, Ani roer, eu pastor.
Ani Rabi, eu mestre. Então, não se diz assim, eu sou algo, eu sou alguma coisa, porque o único que pode dizer eu sou é Deus. Interessante que no aramaico, Yeshua vai dizer que eu sou aquele. Isso é para lá na frente. Mas Moisés, ele tem esse encontro, acontece todos os sinais, mas à frente, Shemot também vai falar, vai mostrar, Deus vai trazer Moisés para um encontro muito forte com ele, e ali ele vai ver o tabernáculo e vai construir o tabernáculo, e Deus diz assim, olha, faça conforme o modelo. Então tudo que você tem visto, a ordem sacerdotal, todas essas coisas, era um modelo do que Moisés tinha feito. Moisés, ele então recebe do Senhor a lei, a Torá oral, passada agora em pedras, escrito. Ele passa a trazer uma aliança mosaica, como nós chamamos. Assim que Moisés desce, ele vê um grande avon, em hebraico é iniquidade, pecado. O povo estava adorando a um ídolo que eles tinham feito, muito próximo a um ídolo chamado Pitar, um deus egípcio. Aquilo ali foi triste. Moisés pega a lei que foi escrita por Deus e quebra. Naquele momento, por causa daquele pecado, aparentemente houve uma anulação. E o povo ficou desesperado. Moisés diz, aquele que quer andar comigo, quer andar com Deus, esteja do meu lado. Alguns ficaram, outros que ficaram no erro, no pecado, foram mortos. Então Moisés subiu de novo, pediu perdão a Deus, e o Senhor de novo deu a Torá escrita, a lei escrita. E quando Moisés desce com a lei, foi a mesma data, um mês que é comemorado a festa do Yom Kippur. O Yom Kippur significa Deus recebendo a oferta e perdoando Israel pelo pecado do bezerro de ouro. São 10 dias de arrependimento e de oração. Ainda em Shemot vai dizer que Deus esteve conversando com Moisés e Moisés pede para ver o rosto de Deus. Mas o Senhor disse, nenhum homem pode olhar o meu rosto e ficar vivo. Eu vou colocar você na fenda da rocha. Moisés fica na fenda da rocha e ele disse, eu vou passar pelas costas e você só vai ver ela. Então Deus passa por Moisés e no Talmud que naquele momento que Deus passa por Moisés sobre aquela rocha, é visto, há uma gematria no verso, quando Deus passa por Moisés, ali tem mais de 72 nomes ou 72 indicações que inclui na pessoa de Deus, 72 nomes. Misericórdia, amor, bondade. E também é no Shemot que é encontrado o tetagrama, um nome impronunciável, que é Yud Rei Vav Rei. Até antes do povo chegar na Babilônia, eles tinham a pronúncia. Mas era tão sagrado que eles disseram assim, pensaram, não vamos falar em vão este nome. Vamos então colocar um sinônimo para esse nome. Então colocou Shamaim, céus. Porém, eles perderam, ou eles não conseguiram lembrar mais da pronúncia e ficou conhecido como Shamaim, céus. Aí ficou Malukut Shamaim, o reino dos céus. E está querendo dizer o próprio Deus. E por causa do tetagrama, bem antes, quando
os maçoretas e aqueles que então escreviam no pergaminho, eles não colocavam o nome Yod-Heh-Vav-Heh, mas colocavam Adonai, porque se tratava do nome sagrado. Shemot, ele é um livro que vai mostrar para os filhos dos filhos o que Deus colocou no coração de Moisés. Havia uma lei chamada Lei da Representatividade. Deus falou: Moisés será Deus e Arão o profeta. Ou seja, Moisés estava representando o próprio Deus. E ali ele trazia tudo o que Deus colocava no seu coração. Ele era um mediador entre Deus e os homens. E muitos queriam ser igual a Moisés, mas não tinham uma vida, não havia uma busca. Até que Deus permitiu e Moisés falou para que todos se preparassem, jejuassem, porque ia ouvir a voz de Deus. Interessante que quando o povo esteve diante do Sinai, o original da palavra lapidim, viu vozes. Como você vai ver voz? A voz em hebraico é bat-kol, mas eles viram as vozes. Isso também lá na frente. Então você começa a entender que alguns puderam ter as experiências, mas eles disseram: Moisés, seja o nosso mediador, fale por nós, nos represente. Porque eles não conseguiam de maneira nenhuma suportar a tamanha força e o poder de Deus. Shemot, como lhe falei, vai mostrar, vai revelar a identidade desse povo hebreu. Vai caracterizar uma desconstrução das influências egípcias para fazer com que o povo possa compreender que agora eles eram Goim Kadosh, uma nação santa, ou Am Kadosh. Am é diferente de Goim. Goim é gentios, nações, e Am é o povo. Então, Am Kadosh, povo de Deus. Que Deus os abençoe. No próximo vídeo estarei falando sobre Vaikra, Levítico. E compartilhe, se inscreva no canal e deixe seu joinha, tá bom? E visite a playlist chamada Pentateuco. Deus os abençoe. Foi assim que eu te encontrei.